Oi pessoal, a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo de biologia, trabalhando ainda com a parte de controle hormonal e reprodução, e hoje a gente vai entrar no tema de ciclo menstrual. A gente vai falar só sobre ciclo menstrual na aula de hoje, tá? Então, a gente tem que pensar em alguns fatores que estão envolvidos com o funcionamento do ciclo menstrual. Primeiro, obviamente, que só ocorre em mulheres, porque ele tem relação com os ovários, que são órgãos presentes no sistema reprodutor feminino. E também tem a questão da hipófise, que é bem importante, e que vai produzir hormônios que vão agir nesses órgãos que são os ovários. Aí a gente vai trabalhar essas duas figuras aqui, depois a gente vai ver cada uma com detalhes, e eles são gráficos, na realidade, que vão passar com relação aos dias do ciclo menstrual. Um ciclo menstrual padrão, em geral, tem 28 dias. Isso varia de mulher para mulher. Tem mulheres que têm um ciclo menstrual de 21 dias, tem mulheres que têm ciclo menstrual de 40 dias, mas na maioria esse ciclo é de 28 dias, tá? E aí aqui tem os dias. Aqui tem os dois hormônios que vão atuar, então, tanto no útero quanto no ovário. Tem os hormônios que são produzidos pela hipófise, que é o hormônio folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH. Esses dois hormônios, eles vão ser produzidos pela hipófise e liberados na circulação sanguínea e vão agir lá no ovário. O ovário, os dois ovários, tanto o direito quanto o esquerdo, eles ainda produzem dois outros hormônios, o estrógeno, o estrogênio, e a progesterona. E todos esses hormônios, eles agem diretamente lá no ovário, na produção e no desenvolvimento dos óvulos, tá? E também aqui no útero. Então, a gente também tem a mesma coisa, né? Dia 0 e o dia 28 e as transformações que acontecem no útero, tá? Vamos ver cada um deles agora com detalhes. Então, como eu estava falando, o LH e o FSH são produzidos lá na adenohipófise, lá na glândula do hipotálamo. E esses hormônios, eles variam, então, durante esse ciclo, a quantidade dele varia no sangue da mulher, e os dois vão agir lá no útero e no ovário, tá? De que forma que eles vão agir lá no ovário? Aqui começa, então, no dia 0, a gente tem que pensar que o dia 0 do ciclo menstrual a gente entende como o dia que a mulher menstrua. Então, o dia da menstruação, a gente tem o dia 0 do ciclo menstrual. Nesse dia 0, os níveis aqui de FSH e de LH no sangue da mulher estão baixos e eles se mantêm aqui, então, por alguns dias, e após uma semana aqui, eles começam a diminuir o FSH e depois aqui de 10, aproximadamente 14 dias, os dois têm um pico de aumento. E aí depois eles começam a diminuir de novo, tá? E isso vai acontecer lá, vão acontecer coisas nos ovários que a gente já vai ver daqui a pouquinho. E a progesterona e o estrógeno também, eles vão ser produzidos lá no ovário, nos dois ovários, no ovário direito e no ovário esquerdo. No dia 0, que é o dia da menstruação, eles têm uma quantidade, depois eles vão aumentar lá próximo o estrógeno aumenta próximo ao 14º dia, que é o dia da ovulação. Depois ele vai começar a diminuir e a progesterona vai aumentar lá próximo do dia de menstruar, tá? Aqui só o ovário para dizer que a gente está produzindo esses hormônios no ovário. Então, como é que funciona? Todos esses hormônios, tanto os produzidos pela hipófise quanto os produzidos pelo ovário, eles interagem. Então, um tá numa quantidade que vai afetar o outro. Então, os hormônios FSH e o LH, eles vão agir nos ovários, produzindo mais ou menos estrógeno e progesterona. E esse equilíbrio, né, essas transições de quantidade de hormônios, elas se dão por feedback negativo. Então, que foi aquilo que eu expliquei na aula passada sobre hormônios, tá? Sobre ciclo hormonal. Então, esse feedback negativo, quando um está muito alto, né, quando está suficiente o nível de um hormônio, ele indica para o outro não ser mais produzido, tá? Então, esse feedback negativo, ele acontece
nas duas glândulas que produzem os hormônios responsáveis pelo ciclo menstrual, que é a hipófise e os ovários, tá? Os ovários, eles produzem, então, o estrógeno e a progesterona, regulados pelo FSH e pelo LH, e esses dois hormônios, eles vão ser produzidos lá durante a vida fetal. E durante a vida fetal ainda, quando eu digo fetal, é quando a mulher é feto, tá? Quando a mulher está dentro da barriga da sua mãe. O FSH também é produzido. E lá mesmo, quando é feto ainda, a mulher já produz todos os ovócitos primários que ela vai ter durante a vida inteira dela. Então, um bebê mulher, quando ele nasce, ele já tem todos os ovócitos primários que poderão se desenvolver em ovócitos secundários ou serem eliminados, tá? Todos que ela vai produzir durante a vida, ela já sai do parto, né? No período do parto da mãe, já vai sair com todos esses ovócitos formados, tá? Ovócitos primários. Aí depois tem o desenvolvimento desse ovócito primário para um ovócito secundário para daí ser ovulado, tá? E aí também destaco a importância de se ter um cuidado durante a gestação, porque coisas que a mulher, por exemplo, utiliza, drogas ou alimentação, elas podem influenciar inclusive na vida da sua neta, né? Ou do seu neto. Se a gente pensar que a filha da pessoa vai já, se for menina, né? A filha da pessoa já vai estar produzindo os seus óvulos, que poderiam ser netos ou netas, a gente precisa pensar que as ações da grávida podem atuar, se for uma gravidez de uma mulher, obviamente, até a terceira geração, a geração dos seus netos, tá? Quando as meninas nascem, né, quando ocorre o parto, existem aproximadamente no seu corpo mais ou menos 2 milhões de ovócitos primários, tá? Eles vão degenerando até a chegada da puberdade e essa degeneração ela acontece durante toda a vida da mulher, tá? Até o período de menopausa ela vai degenerando esses óvulos e essa degeneração ela vai acontecer com diferenças entre as mulheres, algumas degeneram mais óvulos, algumas degeneram menos, mas isso vai ocorrer até toda a vida da mulher, tá? E quando a mulher chega à puberdade, quando ela pode de fato ovular, são mais ou menos uma média de 400 mil ovócitos primários que estão preparados para possivelmente se desenvolverem em ovócitos secundários. Então, 200 mil em um ovário e 200 mil em outro, tá? Uma coisa interessante da gente pensar é que nem sempre ocorre a ovulação dos dois ovários. Geralmente, cada um faz em um mês, tá? Então, um mês o ovário direito vai ovular e no outro mês o ovário esquerdo, tá? Pode acontecer dos dois ovularem juntos? Pode, inclusive casos de gêmeos não idênticos, quando pode ocorrer, né? Quando cada um dos ovários ovula e cada um deles vai ser fecundado por um espermatozoide diferente. E aí pode ocorrer até a presença de gêmeos, tá? Que não são monozigóticos. Aqui só para representar, então, um feto, né? Se for menina, ela já pode ter todos os ovócitos primários dela durante o final da gestação. Na puberdade, esses hormônios que são produzidos pela hipófise, o FSH e o LH, eles vão aumentar a quantidade. A mulher começa a produzir mais esses hormônios, tá? E, em consequência, a produção aumentada dos hormônios da hipófise vai gerar uma produção aumentada dos hormônios sexuais, o estrógeno e a progesterona, tá? Esses hormônios sexuais, a gente tem que lembrar que eles não agem somente no ciclo menstrual. O estrógeno, por exemplo, é responsável também por caracteres secundários das mulheres, como o acúmulo de gordura em certas regiões, como quadris e o próprio peito, e também pelos pubianos, entre outras características das mulheres. Aí aumenta, né, todos esses hormônios aumentam a produção e a menina tem aí a sua primeira menstruação. A gente diz que é a menarca, é o início do ciclo menstrual.
Quando que esse início do ciclo menstrual se dá? A mulher, então, vai menstruar e essa menstruação é decorrente, então, de um ovócito não fecundado, tá? Geralmente também tem variação, mas geralmente ali entre os 12 e 14 anos a menina tem a primeira menstruação, a menarca, né? E existem variações bem significativas, meninas que menstruam com 8, 9 anos e até 17 anos, então vai depender bastante. Então vamos lá agora falando bem sobre o ciclo, né? O ciclo aqui, como eu já falei pra vocês, em geral é de 28 dias, mas podem ocorrer variações. O primeiro dia aqui é o dia da menstruação. Então, alguns dias após a menstruação, os níveis de FSH e LH, que são os hormônios produzidos pela hipófise, começam a aumentar. Então, a gente tem aqui um aumento, tá? Saindo aqui do dia zero, que é a menstruação, eles têm um pequeno aumento aqui. O FSH ele vai fazer os folículos ovarianos crescerem. O próprio nome já diz, né? Folículo estimulante, hormônio folículo estimulante. Então, se a gente descer aqui, ó, nessa figura que está mostrando o desenvolvimento dos ovócitos, a gente tem um folículo primário aqui. Isso aqui está dentro do ovário, tá, pessoal? Esses folículos aqui, o folículo nada mais é do que uma estrutura que tem o ovócito dentro. Ele é uma estrutura com um ovócito e com algumas células para proteger esse ovócito por um tempo. Então, aqui o folículo primário, a gente tem o começo do desenvolvimento dele, né? Ele vai crescendo, essa fase que a gente diz que é uma fase folicular. Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai acumulando células aqui, vai aumentando de tamanho, tá? Quando eles aumentam muito de tamanho, o próprio folículo ele já começa a produzir um outro hormônio, que é o estrógeno, tá? O próprio folículo ele produz isso. O folículo está dentro do ovário, então ele vai começar a produzir o hormônio estrógeno. Aqui ele tem um aumento, então, desse estrógeno, tá? O estrógeno, por feedback negativo, faz diminuir a formação do FSH. Então, se eu tenho bastante estrógeno lá no meu sangue, eu vou mandar um recado para minha hipófise, e lá na hipófise eu vou diminuir a quantidade do FSH. Então, aqui tem uma diminuição do FSH. O LH também diminui um pouco, tá? Mas não diminui muito. Por feedback negativo, o que mais diminui aqui é o FSH. Aí, beleza. Uma semana mais ou menos depois, os folículos passam a se desenvolver mais. Então, eles vão aumentando de tamanho e vão se desenvolvendo. Ele vai continuar secretando estrógeno até um determinado momento que alguns folículos eles vão se degenerar e um desses folículos vai crescer de tamanho, tá? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí, a partir desse momento, somente ele vai produzir estrógeno, esse que tá maior. Aí, próximo ao 14º dia, então aqui mais ou menos, a gente tem do ciclo, né? A gente tem os níveis de LH e do FSH, eles aumentam muito. Então, a mulher tem um pico de produção do LH e do FSH próximo ao momento da ovulação, que é justamente o 14º, mais ou menos, né? Se a gente pensar num ciclo de 28 dias, e a metade do ciclo é o período de ovulação. Então, a gente tem aqui no ovário, ó, período de ovulação. O que é a ovulação? A ovulação nada mais é do que o ovócito secundário sair desse folículo. Ele sai de dentro dessa camada de células protetiva e vai sair para ser possivelmente fecundado ou não por um espermatozoide. Então, um ovário produz esse folículo, desenvolve ele, aumenta de tamanho e libera o ovócito secundário nas trompas para que esse ovócito secundário seja encontrado por um espermatozoide possivelmente e fecundado. O LH, o luteinizante, ele vai estimular as células do folículo a secretarem menos estrógeno. Então, aqui vai começar a diminuir daqui a pouquinho. E, no contraste, vai aumentar aqui as quantidades de progesterona. Ele vai começar a produzir mais progesterona. Então, ocorre a ruptura do folículo e a eliminação do ovócito. O que está aqui é a ovulação, tá? Aqui só pra gente ver uma imagem real. Essa estrutura aqui é parte do ovário, né? Um folículo. E aqui está o ovócito saindo desse folículo, sendo liberado, tá? Lembrando que pelas quantidades ali, o pico de FSH e de LH é que isso ocorre.
Aí, beleza. Depois da ovulação, aqui no décimo, mais ou menos no 14º dia, as células do folículo elas começam a armazenar lipídios, que é gordura, formando o que a gente chama de corpo lúteo, ou corpo amarelo, que a gente também chama. Que vai secretar mais e mais e mais estrógeno, tá? E progesterona. E mantém inibida a liberação do LH e do FSH. Então, vai aumentar aqui, de novo, o estrógeno e a progesterona, mais ainda. Vai começar a formação desse corpo lúteo, aqui ele vai se desenvolvendo, vai aumentando esses dois hormônios e, em compensação, o LH e o FSH, por feedback negativo, vão diminuir. O corpo entende que não precisa mais da produção desses dois hormônios, tá? Já ovulou, já ocorreu a ovulação. Esse corpo lúteo, então, ele vai começar depois de um tempo a desintegrar, vai começar a desintegrar, tá? E aí vai ser absorvido pelo corpo, vai degenerar e vai ser absorvido pelo corpo. Devido à queda de secreção do LH, o corpo lúteo ele começa a degenerar, então, obviamente, e cerca de depois de isso acontece mais ou menos, né, uma semana depois da ovulação, tá? Aqui só uma representação de um dos ovários para vocês verem mais ou menos como é que funciona. A gente tem aqui folículos, tá? Alguns folículos que a gente diz que são primários. Aí alguns deles vão se degenerar e o maior, que dá sorte de desenvolver, ele vai começar a se desenvolver mais, vai crescendo, 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 o ovócito vai também se tornando de ovócito primário para ovócito secundário. Aqui a gente já tem um ovócito secundário e esse é o momento da ovulação. A ovulação é o desmembramento, né, a ruptura desse folículo para a liberação do ovócito secundário. E o corpo lúteo vai armazenando gordura aqui, vai produzindo mais estrógeno e vai ficando aqui no ovário para depois ser absorvido, para degenerar nesse ovário. O ovócito, então, vai para as trompas, tá? Vai ser liberado e aí vai ficar disponível para o espermatozoide fecundar. E o que é a menstruação, né? A menstruação nada mais é do que o ovócito não foi fecundado. Então, não teve espermatozoide lá disponível, ou os espermatozoides não foram bons e capazes de fecundar esse óvulo. E aí acontece a menstruação. Aí a gente tem aqui também uma representação da camada do útero, do espessamento desse útero. O útero, por dentro, ele tem uma camada que a gente chama de endométrio. O endométrio é uma camada de células, de vasos sanguíneos, que vai receber o embrião. Então, depois que, né, se ocorrer a fecundação, se o óvulo for fecundado por um espermatozoide, esse zigoto, esse embrião, ele vai se implantar no útero para daí acontecer todo o desenvolvimento embrionário, tá? Então, ele precisa estar com uma espessura determinada, né, uma espessura grande, para que receba esse zigoto para se desenvolver. Então, a consequência da degeneração do corpo lúteo é a queda na produção do estrógeno e da progesterona. Se era o corpo lúteo, né, com aquela camada de gordura de lipídios que estava produzindo mais estrógeno e mais progesterona, se ocorre a ovulação e esse óvulo não é fecundado, esse corpo lúteo ele começa a degenerar lá nos ovários e ele vai diminuir a excreção desses hormônios, da progesterona e do estrógeno, tá? E aí vai resultar na menstruação. Níveis baixos desse hormônio é que caracterizam a menstruação. A secreção do FSH e do LH é estimulada, dando origem a um novo ciclo. Então, menstruou, dia 0, e aí começa todo o ciclo de novo, ou de 28 dias, ou de 21, ou de 40, dependendo da mulher. E caso não tenha ocorrido a fecundação do óvulo, essa implantação do zigoto não vai ocorrer, e aí sim ocorre o descamamento dessa camada de endométrio. As variações de concentração do estrógeno e da progesterona é que vão promover também as modificações no nosso útero. O endométrio é o tecido que reveste internamente o útero, como eu já falei para vocês, e antes da ovulação, o estrógeno liberado pelo folículo ovariano ele vai promover o desenvolvimento do endométrio, que é o que a gente diz aqui que é a fase proliferativa. Ó. Então aqui a gente tem o 15º dia, a ovulação geralmente ocorre aqui entre o 12º e o 16º dia. Então, nesse período aqui, ocorre antes a fase proliferativa, aí a mulher ovulou e daí vai dar continuidade ao crescimento desse endométrio.
após a ovulação, o estrogênio e a progesterona vão ser secretados pelo corpo lúteo, eles vão aumentar ainda mais essa camada e ele vai ficar bem espesso. Essa fase é a fase secretora, tá? Aí não houve, né, a fecundação, esse óvulo não vai, embrião não vai se implantar aqui no endométrio, o corpo lúteo vai degenerar, as taxas de estrógeno e de progesterona vão diminuir e aí acontece a menstruação, mais ou menos no 28º dia, e daí dá início ao novo ciclo. Então, se o ovócito secundário não for fecundado, ele vai se degenerar, e no ovário o corpo lúteo também vai se degenerar e essas taxas dos hormônios vão diminuir e aí vai ocorrer a menstruação, que é a descamação do endométrio. Essa descamação ocorre através de contrações uterinas, tá? Por isso a gente tem as cólicas. As famosas cólicas são contrações para fazer com que esse endométrio desgrude da parede uterina e seja liberado na menstruação. Variações de período menstrual também ocorrem, tá? Tem mulheres que ficam menstruadas 3, 5, 7, 8 dias, daí depende também da situação. E se tiver muita variação disso, pode até indicar uma possível doença. Na menopausa, a gente tem a diminuição desses hormônios, da produção desses hormônios. Os ciclos eles começam a se tornar muito irregulares, menstrua um mês, fica 2 meses sem menstruar, então vai variando. E a menopausa dita mesmo é quando a mulher fica 1 ano inteiro sem menstruar, tá? Aí os hormônios sexuais eles vão baixar bastante e a mulher entra na menopausa. E aí tem todos os fatores envolvidos com isso, né? Com essa diminuição dos hormônios progesterona e estrógeno. Aí tá, ocorreu a fecundação. O ovócito secundário encontrou um espermatozoide disposto a fecundá-lo e agora a gente tem um zigoto, tá? Depois que o zigoto ele vai lá no útero, aqui tá o endométrio representado em vermelho e aqui tá o ovo fecundado representado, ele vai se acoplar então nesse endométrio e começa a surgir o que a gente chama de trofoblasto, que é a futura placenta, essas células aqui que estão em amarelo, tá? Esse trofoblasto, placenta, né, é uma coisa antes da placenta, uma prévia da placenta. Vai se instalar ali e ele vai começar a produzir um hormônio que a gente conhece como gonadotrofina coriônica, tá? O HCG. E é esse hormônio aqui que vai ser detectado, por exemplo, num teste de gravidez. Isso acontece dias depois da fecundação, tá? Ele vai atuar sobre o corpo lúteo, estimulando a liberar grandes quantidades de estrógeno e progesterona, que vão impedir a menstruação. Se a gente pensar que a menstruação é a diminuição desses hormônios, eles não podem diminuir durante uma gravidez. A gestação não quer que esses hormônios diminuam, então ele vai atuar produzindo bastante, auxiliando na produção desses hormônios, para que não ocorra a menstruação. Se ocorrer a menstruação, mesmo que tenha implantado ali, né, pode ocorrer algum problema e aí acontece um aborto. E o HCG e a progesterona, que também mantém a gravidez, então precisa de grandes quantidades desses 2 hormônios, tá? Aqui tem um teste de gravidez, geralmente é detectado na urina, esse hormônio ele tá em grandes quantidades na urina da mulher, aí tu faz o teste e verifica se tu tá grávida ou não. Após algumas semanas da implantação, a placenta ela deixa de secretar o HCG e passa a liberar estrógeno e progesterona, tá? Então não precisa mais desse hormônio e passa a liberar só estrógeno e progesterona. A progesterona ela vai promover o crescimento e a manutenção do endométrio, então ele vai continuar aumentando e se fixando, e inibe também as contrações uterinas até o momento do parto. Aí sim, no momento do parto, outros hormônios fazem com que esse hormônio seja produzido. Flutuações de humor, tá, no ciclo menstrual, elas acontecem justamente por conta dessas variações hormonais. Então pensem que próximo da ovulação, né, acontece um pico de FSH e um pico da quantidade de LH, então ocorrem sentimentos relacionados ao aumento de desejo sexual, um humor melhor, e antes da menstruação, então não houve a fecundação, a mulher vai menstruar e aí esses hormônios eles agem
baixando os níveis de humor da mulher, fazendo com que ela fique mais triste, mais agressiva muitas vezes, tá? Então isso aqui é real, isso acontece e isso é explicado por variações hormonais. O que acontece com os óvulos de uma mulher que toma pílula, então toma um anticoncepcional? Ela vai ovular, não vai ovular? Bom, quem toma um anticoncepcional corretamente, né, da forma correta, sem esquecer nenhum dia, não vai ovular. Essa é justamente a ideia dos hormônios estrogênio e progesterona. Ou alguns anticoncepcionais é só progesterona, né? Então, se eu estou ingerindo esses dois hormônios, eles fazem com que o meu corpo não entenda que eu devo desenvolver um folículo, tá? Ele não vai se desenvolver em ovócito e eu não vou ovular, não vai acontecer ali a ruptura do folículo. Quer dizer, então, que mulheres que tomam anticoncepcional, elas tendem a guardar mais ovócitos, elas vão ter uma menopausa mais tardia, por exemplo? Não tem nada a ver, tá? Como eu comentei no começo da aula, a mulher, durante toda a sua vida, ela vai degenerando os ovócitos. Então, eles só não vão se desenvolver em ovócitos secundários, mas eles vão sendo degenerados e a mulher vai perdendo seus ovócitos primários, tá? E, a falar sobre o sangramento, né? O sangramento de quem toma o anticoncepcional não é uma menstruação propriamente dita, porque eu não vou ter a ovulação, eu não vou ter ali o escape do endométrio que estava sendo preparado para um possível óvulo fecundado. O que a gente tem é uma menstruação que a gente chama de fake, tá? Algumas mulheres às vezes nem chegam a sangrar. Então, o que acontece? Eu tô tomando anticoncepcional por 3 semanas, então esse anticoncepcional ele tem estrógeno e progesterona, ou só progesterona. Então, os meus níveis de hormônio no sangue eles estão bem altos. Isso impede a menstruação. Quando baixa, que é a minha pausa, seria a 4ª semana, eu paro de tomar o anticoncepcional. E quando eu tenho essa baixa da quantidade dos hormônios, a menstruação vem, tá? Então, por isso que geralmente a menstruação de quem toma anticoncepcional correto, ela às vezes pode nem, depois de um tempo, existir mais. Ou é muito menor, porque é um sangramento muito menor. Esse sangramento acontece porque nesse período aí da última semana que a mulher fica sem os hormônios, ele vai produzir um endométrio. Então ele vai ali proliferar e rapidamente ser liberado, tá? Porque não tem um óvulo fecundado pra ser colocado ali, tá? E por hoje é isso, pessoal. Até a próxima aula.